Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! No vídeo de hoje nós voltaremos a falar do tamanho das criaturas do anime Naruto. Otakus, eu já adianto pra vocês que nem a Kyuubi e nem o Susanoo Perfeito tem mais de 30 metros de altura. Por isso vocês precisam assistir o vídeo até o final, pois nesse vídeo eu irei fazer uma análise junto com vocês para estimar o tamanho dessas criaturas. Não adianta eu falar que o Susanoo tem 40 metros de altura sem mostrar como eu cheguei a esse resultado. E como no anime Naruto existe muita desproporção de tamanho, eu tenho muita coisa a analisar e falar para vocês, como por exemplo o tamanho da Kurama, o tamanho das versões sem pernas do Susanoo e até mesmo o Susanoo Perfeito. E para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi esse vídeo em 3 partes, e esse é apenas a parte 1. Otakus, e lembrando que o like de vocês é muito importante para o fortalecimento do canal. E vou aproveitar para mandar um salve para o Michelangelo Ismael, Isabela Araújo, Anderson Souza, Amandinha Tuber e também para o querido João Victor Marques Souza. Muito obrigado, otakus, vocês são demais. Então confiram aí. A Kyuubi, que atacou Konoha no começo do anime, aparentava ter no mínimo 100 metros de altura. Seu tamanho ultrapassava muito o muro gigante da Vila da Folha. E como no Shippuden o Gamabanta era do tamanho do maior prédio de Konoha, essa Kyuubi tem tamanho suficiente para segurar o Gamabanta na mão, assim como a estátua de madeira de Hashirama fez com ela. No entanto, ela já não seria capaz de fazer isso com o Gamabanta do Naruto clássico, que é quase tão grande quanto ela. O que eu quero dizer com tudo isso é que as criaturas do Naruto clássico são claramente mais grandes do que as do Naruto Shippuden. Elas tiveram muita ênfase no tamanho. No Naruto Shippuden, as invocações são apenas do tamanho dos prédios de Konoha. No clássico, as casas eram gigantes, os muros eram bem maiores ainda. As jiboias do Orochimaru no clássico ultrapassavam em muito esses muros. Elas destruíam casas apenas deslizando sobre elas. Se ficassem mais tempo na vila, poderiam destruir tudo se o enredo tivesse permitido. Outro exemplo também é o Gamahiro, que era muito maior que qualquer casa e prédio. E Jiraiya era do tamanho do olho desse sapo. Tem cenas do Shippuden que o Gamahiro nem parece ser tão grande assim. Então a gente tem que entender que existe uma desproporção de tamanho muito grande entre as criaturas do clássico e as do Shippuden. Em muitas cenas do Shippuden no anime e no mangá, o tamanho dos grandões não estão sendo bem representados. Como por exemplo, o rinoceronte gigante parecia ser pequeno demais. Ele era do tamanho do Gamakite da saga Pain. O camaleão e o cão gigante do Rinnegan eram ainda menores do que árvores. Só que nós sabemos que eles são gigantes. E somente em pouquíssimas cenas do Shippuden que a gente consegue ver um tamanho mais convincente. Como por exemplo essa cena do rinoceronte, essa cena do camaleão gigante. O mesmo acontece muito com o modo avatar de chakra da Kurama, em que às vezes o usuário parece ser menor do que o olho dela. Tem cenas que ela parece ser bem pequena, mas calma que é raro encontrar, mas a gente consegue achar cenas em que o tamanho dela está sendo bem representado, como por exemplo essa cabeça de chakra gigante. Agora, esse tamanho está bem mais convincente, e como eu já falei, é muito comum essa desproporção de tamanho no anime Naruto. Então não dá pra gente se iludir, porque em uma cena tal grandão parece ser pequeno demais, ou em outra hora ele parecer ser grande demais. Isso é muito comum no anime Naruto. Quando a Kyuubi foi dividida em 2 entidades, seu tamanho foi muito reduzido, porém ela ainda continuava gigante. E essa pegada é realmente de um monstro que invadiu Konoha há muito tempo atrás. A mão de um biju, da Gedomazo ou do Susanoo é muito e muito maior que uma pessoa. Então, a mão da Kyuubi que foi dividida é do mesmo tamanho da Kyuubi do Shippuden e, consequentemente, do mesmo tamanho da mão dos outros bijus. Existe uma diferença de tamanho, e como o Jubi foi dividido em 9 partes iguais, não tem sentido algum ela ser maior que os outros bijus.
Até porque, mesmo eles sendo pequenos, a Kyuubi era do tamanho dos outros bijus. Então, apesar de existir essa diferença grande de tamanho entre o Naruto clássico e o Shippuden, infelizmente temos que considerar que ela foi recuperando seu tamanho original com o tempo, pois se passaram 16 anos desde que a Kyuubi foi selada em Naruto. Então vamos levar em conta o tamanho dela de forma geral. Otakus, eu espero que vocês entendam essa desproporção no tamanho delas. Eu não tenho culpa disso, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou fazendo é apenas argumentar em cima de fatos. Bem, otakus, então agora eu vou começar a comparar o tamanho dos sapos para estimar o tamanho dos bijus. Então, otakus, prestem bastante atenção na explicação. Desde a Saga Pen até a quarta Grande Guerra Ninja, Guama-Kid passou por um surto de crescimento surpreendente, atingindo 16 metros e 90 centímetros de altura, sendo apenas alguns centímetros a menos que o seu pai, o Gamabanta, que tem os exatos 17 metros de altura, equivalente à estátua Bahubali no estado indiano de Karnataka. De acordo com o databook, ele é tão grande quanto uma montanha. Tem outros grandões que eu irei mostrar para vocês, que também tem um tamanho comparável a de montanhas. E com certeza não dá para comparar montanhas do anime Naruto com as do mundo real, pois existem montanhas que o Gamabanta seria apenas uma pequena mosca próximas a elas. Maior que o Gamabanta tem o Gamaken e o Gamahiro, que tem os exatos 19 metros de altura. O tamanho também é equiparável a de uma montanha. Pode-se dizer que eles são os maiores sapos da obra. Com esse tamanho revelado pelo databook, nós podemos estimar o tamanho dos outros grandões. Como vocês podem ver, dá para notar uma diferença entre o Gamabanta e o Shukaku. Vamos considerar que essa diferença entre os dois seja de 3 metros de altura. Então, o Shukaku possui mais ou menos 20 metros de altura. Provavelmente os bijus foram criados para terem um tamanho parecido um com o outro. Mas, como eles são de espécies diferentes, um acaba sendo um pouquinho maior que o outro. Alguns deles são criaturas quadrúpedes que se locomovem usando as mãos e as pernas para andar e correr, como por exemplo, o biju de 2 caudas, 4, 5 e 9 caudas. Eles passam mais tempo sob 4 patas. A altura desse tipo de animal é geralmente dada pela medição do pé até a parte da cernelha, que é a região localizada entre os ossos do ombro e a base do pescoço de diversos animais. Sob 4 patas, a Kyuubi é até menor que os outros bijus. E como essa é a posição padrão da Kyuubi, esse seria o tamanho correto a se considerar. Então, os bijus possuem um tamanho parecido um com o outro. Apesar do Isobo ser um pouco menor que os demais, ele ganha dos outros em corpulência. Seu corpo é muito volumoso, tem muita massa. Então, seus tamanhos são proporcionais um ao outro. Então, os bijus têm aproximadamente 20 metros de altura. Otakus, eu sei muito bem que não faz muito sentido. Mas se a gente pensar melhor, 17 metros, 20 metros é muita coisa. Tipo, dentro dessa simulação que eu estou fazendo, a linha branca ao lado do Gamabanta tem 17 metros. Essa outra linha branca ao lado do Naruto tem 1,66 m de altura, que é a altura que ele tem no Shippuden. E se a gente colocar umas árvores, por exemplo, 5 metros, até que faz um pouco de sentido. Então, otaku, se o Gamabanta tem 17 metros de altura, não tem como dizer que a Kyuubi ou o Shukaku ou outros bijus tenham mais de 100 metros de altura. Esse sapo era tão pesado que manteve a Kyuubi no chão por alguns segundos. Só foi possível isso porque ele era grande e pesado ao mesmo tempo. Caso contrário, a Kyuubi o teria jogado para longe. Em um filme A Prisão de Sangue, o Satori era um pouco menor do que o Gamabanta. Essa mesma criatura em altura era quase do tamanho do Hashibi, então até que tem um pouco de coerência nisso. E como a Kyuubi pode ficar sob 2 patas para atacar, seu comprimento é comparável com o do biju de 7 caudas. E ela de pé pode ficar um pouco maior que os outros bijus, não tanto por natureza suas pernas traseiras serem curvadas. Podemos dizer que a Kyuubi de pé possui mais ou menos 24 metros de altura. Faremos outro vídeo continuação falando das versões do Susanoo e da Gedomazou. Esse vídeo foi apenas a parte 1. E espero que vocês tenham gostado, otakus. Então falou, é nóis e tchau, tchau.